E chegamos no nosso último dia na Chapada dos Veadeiros, que na verdade não vai ser na Chapada, vai ser em Brasília. E depois de dirigir 3 horas de carro da Chapada até Brasília, chegamos na cidade que respira política. Então, se você quiser conhecer um pouco de Brasília, a dica que eu te dou é: saia um pouco antes da Chapada dos Veadeiros e quando você marcar o seu avião de volta, marque um horário na parte da noite. Assim você fica com uma parte do dia para aproveitar e conhecer a cidade planejada. Afinal, se você não for um político, quando é que você vai voltar a Brasília, não é mesmo? Então vambora conhecer um pouco dessa cidade que foi planejada com o formato de um avião. Brasília! Cheguei! Estamos aqui em Brasília. Por quê? Porque como a gente estava na Chapada, inclusive se você ainda não viu os vídeos da Chapada, vai aqui no canal, corre lá pra ver. Tá muito interessante, tem muito lugar legal, muita cachoeira bonita, muita coisa pra você fazer por lá. E como o nosso avião vai sair já no início da noite, o que eu pensei? Bom, vou conhecer Brasília, vou ver como é que tá essa cidade aqui, ó. Como é que estão os ministérios, nossa capital, né? Distrito Federal. O mais interessante aqui de Brasília é que Brasília foi uma cidade bem planejada, né? Ela na verdade foi toda planejada. Ela foi planejada realmente para ser a capital do país. Tem muitos monumentos aqui, muitos prédios. Foi feito por exemplo, Oscar Niemeyer, o paisagista Buller Marx. Eles, no caso, vieram para construir vários prédios aqui. E Brasília é uma cidade bem projetada, ela foi tão bem projetada que ela foi feita para ter o formato de um avião. Por isso que vários lugares daqui se chamam Asa Norte, Asa Sul, e aí justamente por causa da asa de um avião. E se você estiver pensando em vir para Brasília, Brasília é um pouco diferente dos demais lugares do país, né? Que normalmente fica um pouco mais caro para você vir no final de semana. E aqui, como é uma cidade um lugar muito mais para trabalho, principalmente dos políticos, o fluxo é ao contrário. Então o fluxo acontece muito mais durante a semana e aos finais de semana as coisas ficam mais vazias. Então é onde você consegue encontrar promoções, tanto para hospedagem quanto para comer, lazer. Então isso é bem diferente daqui justamente por isso, por ter esse fluxo contrário das demais cidades, dos demais lugares, pontos turísticos do país. E começando a nossa visita a Brasília, a gente já passa por alguns lugares que são bem importantes e marcantes aqui na cidade, que é o Museu Nacional da República e também a marcante Catedral Metropolitana Nossa Senhora de Aparecida, ou a Catedral de Brasília. E logo em seguida a gente já encontra a Esplanada dos Ministérios, que é uma sequência de prédios com o mesmo design, nesse formato de caixote, distribuídos pelos dois lados da avenida. Você pode encontrar o Ministério da Economia, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, mas nem sempre você vai encontrar os mesmos ministérios, porque vai de acordo com a proposta do presidente. E aí vai caber ao Congresso dizer se é válido ou se não é válido. E por falar no Congresso, vamos a ele. Aqui é onde fica o Palácio do Congresso Nacional, a sede do Poder Legislativo, onde funciona o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. E aqui também é onde acontecem as principais manifestações. Nesse campo aqui, é onde o pessoal se organiza para poder fazer suas manifestações a favor ou contra. Aqui no Congresso Nacional, se a gente dividir aqui na metade, pro lado de cá fica o lado dos deputados e para cá fica o lado dos senadores. Então essa meia bola assim, né, essa tigela para cima aqui são onde os deputados se reúnem e do lado de cá é o lado dos senadores. E se elas se juntam, elas se completam. Então é por isso que fica uma para cima, outra para baixo, e quando elas se juntam, elas se tornam uma só. Esse prédio aqui no meio são os gabinetes deles. E se a gente olhar aqui para o lado direito do Congresso Nacional, a gente vai encontrar o Palácio do Itamaraty, a sede do Ministério das Relações Exteriores, que foi projetado por ninguém mais e ninguém menos do que Oscar Niemeyer e foi idealizado como uma galeria de arte brasileira para os visitantes estrangeiros. E aqui do lado esquerdo do Congresso, a gente tem o
o Palácio da Justiça. O Palácio da Justiça é um dos mais bonitos daqui de Brasília, tá? Ainda mais por essas 6 quedas que ele tem aqui, ó. Bem diferentão. Essa daqui é a Alameda dos Estados. Por isso que tem essas bandeiras aqui de todos os estados. Tá vendo? Ali é do Rio de Janeiro. E agora nós vamos para a Praça dos Três Poderes, que fica lá atrás do gabinete dos senadores e dos deputados, tá vendo? Ó, daqui já dá pra ver lá atrás na direita o STF, e na esquerda a gente consegue ver o Palácio do Planalto, que é onde trabalha o presidente. Aqui atrás de mim o Congresso Nacional e na minha frente o prédio do STF. Aqui onde o filho chora e a mãe não vê, na verdade até a mãe vê sim. Então aqui é onde rola aqueles inquéritos da Lava Jato. Inclusive hoje vai rolar um sobre os índios. Aqui de frente pro STF, né, o Supremo Tribunal Federal, existe essa estátua aqui que é para simbolizar a justiça, né? O nome dela é Estátua da Justiça. E de frente, lá do outro lado, onde tem aquela rampa lá, é onde a gente encontra o Palácio do Planalto, que é onde fica o gabinete do presidente. Desse lado daqui, entre os dois prédios, a gente encontra o Panteão, que é um museu. E pra cá tem essa bandeira do Brasil bem grande. Querem ver só uma curiosidade? Essa bandeira entrou pro Guinness Book, o livro dos recordes, como a maior bandeira hasteada do mundo. Essa bandeira tem 286 metros quadrados e ela é trocada todo primeiro domingo do mês. Tem até uma cerimônia para ela, cara. Um outro fato curioso é que essa haste de metal ela tem mais ou menos 100 metros e é formada por 24 hastes de metal que representavam os 24 estados que existiam quando ela foi construída, lá em 1972. Essa estátua aqui é um monumento em homenagem aos candangos, que foram quem construiu, né, de fato, Brasília aqui. Por isso que às vezes alguém chama o outro de candango. Então, saiba que o candango tem uma homenagem e você não. Em alguns lugares você encontra que candango é uma expressão africana utilizada para xingar os portugueses, os senhores portugueses que escravizavam os negros. E tem gente também que diz que candango foi um nome, um apelido dado para as pessoas que vinham de diversos cantos do país para trabalhar em Brasília. Engraçado é que até hoje algumas pessoas que nascem em Brasília preferem serem chamadas de candangos do que de brasiliense. Interessante aqui de Brasília é que você consegue ver que a cidade ela é muito projetada para esse lado político mesmo, ela é muito preparada para receber pessoas dos exteriores, né, políticos dos exteriores, pessoas governamentais, e você sente muito esse ar aqui justamente de política, assim, sabe, de você vê muito carro de polícia pelas ruas, muita segurança pelos lugares. Então, cara, isso aqui te dá um ar muito dá até vontade de virar político. O problema é que quando vira político, normalmente tu se corrompe, né? Aí não é legal. Prefiro ficar aqui no YouTube falando com você. Esse aqui é o Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves. Quem construiu isso aqui foi Oscar Niemeyer. Repara só que ele tem uma forma um pouco de uma pomba branca, tá vendo? E dentro do Panteão você encontra um livro famoso chamado Livro de Aço, que é onde você encontra o nome de grandes heróis e heroínas do país que ajudaram de alguma forma na democracia do país. E aí você encontra, por exemplo, o nome do Tiradentes lá nesse livro. E ainda no Panteão você vai encontrar um outro monumento que se chama a Chama Eterna ou Fogo Perpétuo, que é esse fogo aqui, essa chama que está aqui do meu lado, que está bem quente, que é uma representação da liberdade conquistada com a independência do Brasil e a democracia com o fim da ditadura militar lá em 1985. E agora, se vocês me dão licença, eu vou lá pro Lago Sul almoçar, porque já são 4 horas da tarde e eu ainda não almocei. Vambora.
E agora, para fechar o dia, depois desse almoço maravilhoso que a gente teve ali no Coco Bambu, inclusive, Jorjão, atendimento perfeito, irmão. E agora a gente está aqui então no Lago Sul, ó, aqui atrás de mim. E o Lago Sul foi inaugurado em 1994, então ele foi criado, né? Esse lago não existia. E o Lago Sul ele se conecta lá atrás, aqui atrás de mim, com o Lago Norte. Eles são o mesmo lago, mas eles só apenas se dividem ali em um certo momento, para o Lago Sul e para o Lago Norte. E você encontra até alguns barcos aqui, ó. Esse maiorzão aqui da direita, onde o pessoal faz umas festas, e outros menores aqui o pessoal leva para passeio, assim, para dar uma volta aqui no lago. Lá do outro lado é uma parte residencial, onde mora a classe alta aqui de Brasília. O pessoal mora para os lados de lá. Uma casa bem bonita aqui também, ó. E aí aqui no Lago Sul o pessoal vem aqui para ficar aproveitando um pouco da água, aproveitar o pôr do sol, que é bem bonito inclusive. Pro lazer, né? Para andar, o pessoal fica andando de jet ski, passeando com as suas lanchas, aquela galerinha que tem lancha. Então assim, se você estiver procurando um pouquinho de lazer aqui em Brasília, Lago Sul, nesse deckzão bonito aqui, ó, é uma opção. E aqui a gente vai fechando esse vídeo. Vou pedir por favor para vocês darem um like, se inscreverem aí no canal para assistir nos próximos vídeos e ativem a sineta, né, que aí você vai ficar sabendo dos próximos vídeos que vierem aqui pro canal. Então eu vou finalizar o vídeo aqui com esse pôr do sol maravilhoso e a Ponte Lúcio Costa passando lá atrás.